Olá, amigos! Estamos aqui então para começar a nossa retrospectiva política de 2018, como nós prometemos aí para vocês nos últimos dias. E o primeiro ponto que eu quero trazer, lembrando antes disso, que nós vamos ter dois modelos, vamos dizer assim, de retrospectiva. Uma de fatos e outra de personagens, né? São os personagens que se destacaram nesse ano de 2018, durante esse ano complicado de eleições e tudo mais. E também os fatos. E o primeiro fato do ano, que marcou o ano, foi a questão do IPTU de Palmas. Ela foi importante porque, primeiro, que o prefeito na época, Carlos Amasta, era um dos mais importantes candidatos a governador, e logicamente que esse fato, que era um fato da capital, se repercutiu por todo o estado. E ele começa, essa discussão toda começou, na verdade, ainda em 2017, quando a Câmara, em fevereiro do ano passado, aprovou um projeto de lei que daria um aumento aí significativo do imposto para o contribuinte palmense. Houve uma ação aí da sexta relatoria do Tribunal de Contas do Estado, comandada pelo conselheiro Alberto Sevilha, e que ocorreu? Ele mandou suspender essa decisão. O prefeito Carlos Amasta não obedeceu, o Ministério Público de Contas foi ao Tribunal de Justiça, enfim, houve uma série de desobediências judiciais por parte do ex-prefeito Carlos Amasta, e por fim o desembargador José de Moura Filho, ele mandou suspender, aplicar tão somente a reposição inflacionária e com cumprimento imediato. Se o prefeito não cumprisse a decisão, ele seria multado em R$1 milhão e ainda estaria sujeito à prisão. Não só ele, secretário de Fazenda, a então vice-prefeita Cíntia Ribeiro, enfim, foi uma decisão muito dura do doutor José de Moura Filho, o desembargador do Tribunal de Justiça, e aí sim a prefeitura acabou cumprindo essa determinação, e no ano passado nós tivemos então tão somente a reposição inflacionária. Por quê? Porque o aumento foi aprovado em fevereiro, não poderia prevalecer no ano do exercício fiscal, só para o ano posterior, que foi o que acabou ocorrendo. Esse reajuste veio ocorrer agora em 2018, e aí foi aquela polêmica, porque foi um susto, como inclusive o CT foi o primeiro a alertar para isso. No final de dezembro, o CT de 2017, o CT fez uma matéria com alguns especialistas que diziam que o aumento seria bastante grande. O ex-prefeito ficou indignado com a matéria, disse que não era nada disso, etc. Mas quando chegaram os boletos do IPTU, foi aquele susto e se confirmou. E foi muito mais ainda do que o próprio CT tinha anunciado que ocorreria. Para vocês terem ideia, o Laboratório de Arquitetura, Urbanismo e Direito da Universidade Federal do Tocantins, ele fez um estudo sobre esse aumento, esse proposto pelo Amasta, que mostrou que mais de 90% dos contribuintes tiveram aumento em razão de vícios na planta genérica de valores. E com isso, em média, esse aumento ficou de 35% a 40% mais caro para o palmense, com reajuste chegando, ultrapassando inclusive a casa dos 300%. Mas o que aconteceu? Porque a prefeitura dizia a todo instante que não houve aumento nenhum, não tinha aumento de imposto, nada disso. E ela estava certa quando se pensa na alíquota do IPTU. Na verdade, foi uma estratégia utilizada. Ela não seguiu uma recomendação da comissão que estudou a planta de valores, e ela aumentou os índices dos redutores da planta de valores. Ou seja, esse índice de redutor é um índice que diz o seguinte: olha, a prefeitura vai cobrar o imposto desse imóvel equivalente a tantos por cento. Era, por exemplo, em alguns casos, 55% do valor venal do imóvel, e foi para 75%. Ou seja,
A alíquota do IPTU não aumentou, mas o imposto veio muito, absurdamente caro por conta dessa estratégia, dessa manobra contábil, digamos assim. Ele elevou o índice de redutor, ou seja, ao invés de cobrar 55%, por exemplo, do valor venal daquele imóvel, ele passou a cobrar 75%. Houve uma reação em cadeia da sociedade, uma mobilização, talvez uma das maiores mobilizações da capital. O primeiro que entrou com ação foi o vereador Lúcio Campelo, que ingressou com ação direta de inconstitucionalidade. Depois a OAB e outras 16 entidades também ingressaram com uma ação de inconstitucionalidade. O próprio Ministério Público ingressou com uma ação e ainda o Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas do Estado. Essa ação. Agora, antes disso, vamos falar um negócio. Os valores, para você ter uma ideia, o governo Amasta, nos 5 anos, arrecadou 227,6% a mais do que todos os 8 anos do governo Raul Filho. Foram, por exemplo, o Raul arrecadou em 8 anos 65 milhões e o Amasta 213,4 milhões, ou seja, o Amasta arrecadou 148,3 milhões a mais. Então o que aconteceu? No dia 1º de março, o Tribunal de Justiça julgou a ação primeira ação do vereador Lúcio Campelo e concedeu a liminar, considerando que o reajuste imposto pela prefeitura feriu o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco e do princípio da isonomia. E depois as outras ações também foram julgadas em bloco e todas elas, depois no mérito também, foi mantida a suspensão desse aumento e graças a Deus o palmense não teve que pagar esse reajuste absurdo que a prefeitura, com o governo Amasta, tentou impor à sociedade. Uma vitória, antes de tudo, como CT, eu escrevi no meu Bom Dia naquela ocasião, uma grande vitória da cidadania. É isso, pessoal, esse é o primeiro tema que nós trouxemos, um grande destaque aí de 2018. Se você gostou, curta esse vídeo, clique aí no se inscreva no nosso canal para ajudar a gente, é importante para valorizar e a gente continuar fazendo esse trabalho, e também clique no sininho para você receber as atualizações que fizermos aqui de novos vídeos. Um abraço a todos e muito obrigado.